Olá, aqui quem fala é João Torres Monteiro, aluno da disciplina de Mecânica dos Fluidos, né, do curso de Engenharia Mecânica do IFCE Campus Maracanaú. Disciplina essa é ministrada pelo professor Francisco Frederico dos Santos Matos, né. Vamos continuar aqui a análise do sistema de bombeamento de água, né, de uma residência, né. Nessa segunda parte agora, né, vamos fazer algumas considerações, né, para encontrar ali, né, o perfil de velocidade ao longo do raio do tubo. Vamos imaginar agora que a tubulação seja, né, como um tubo reto na vertical, com a altura entre a cisterna e a caixa d'água. Fazer umas considerações ali referente ao escoamento, considerá-lo como laminar em regime permanente, plenamente desenvolvido, né, e vai nos ajudar aí a integrar as equações, né, da quantidade de movimento linear em coordenadas cilíndricas, né? Continuando aqui, né? Vamos usar primeiramente, né, a equação aqui da continuidade em coordenada cilíndrica. Vamos ter a seguinte equação aqui, né? Como ter nossos operadores laplaciano aqui, né? Igualando aqui, né, nossas velocidades, né, nas direções r, θ e z. Precisamos zerar alguns termos dessa equação a fim de continuar os nossos cálculos, né? Vamos considerar o escoamento incompressível, totalmente desenvolvido e puramente axial, né? Ou seja, né, velocidade ali na direção z, na direção axial, vai ser diferente de zero, que é a que vamos considerar, né? E velocidades em direções diferentes ali vamos igualar a zero, né? Vamos desprezar. Vamos reescrever a equação para ela ficar dessa forma, né? E usando a equação da quantidade de movimento, né, no eixo z, no eixo axial que vamos utilizar de Navier-Stokes, vamos reescrever essa equação, depois dessas tais considerações, né, dessa forma, onde o meu V vai ser igual a μ sobre a densidade, escrevendo a equação e fazendo mais algumas considerações, né, agora em regime permanente, onde as propriedades ali ao longo do tempo, né, elas não vão se alterar, então eu posso zerar, né, e o escoamento puramente axial na direção z, né, onde o meu termo aqui d sobre d θ vai se zerar também, né? Reescrevendo essa equação, né? Minhas forças ali convectivas, né, vão ser todas zeradas, né? E vou reescrever a equação para ela ficar desta forma, né? Vou reescrever aqui a minha equação, né? Isolando aqui meu termo de pressão aqui ao longo do eixo z, agora, né, multiplicando os dois lados, né, pela densidade e depois integrando essa equação, né, nós conseguimos encontrar Vz aí, né, e nossas duas constantes de integração, né, e vamos, né, considerar aqui as condições de contorno, né, de não escorregamento nas paredes e velocidade finita, né, na linha do centro ali, né, as condições de não escorregamento quando o meu Rzinho for igual a Rzão ali seja, ali na parede, né, a velocidade igual a zero, né, igual a dp Rzão ao quadrado sobre dz, né, 4.000 mais ρgz mais a constante ali de integração C1, né, e a linha de R mais C2, né, a outra condição de contorno ali na velocidade finita, né, em R igual a zero, eu tenho a minha velocidade ali. Então, pelas condições, né, vamos ter que C1 igual a zero, e isolando C2 a gente consegue encontrar, né, onde R vai ser o R da tubulação. Substituindo isso e reescrevendo a nossa equação, conseguimos encontrar aqui uma equação para Vz, né. Além disso, né, fazendo a consideração de que este termo aqui de dp dz se iguala a esse termo, né, onde essa diferença aqui em z, né, vai ser menos L, onde eu vou ter ali meu inicial menos o final, né, onde vai ser zero, então eu considero aqui o meu ΔZ aqui menos L. Escrevendo esta equação, né, encontramos aqui nossa equação VZR, né, que vai ali nos ajudar a encontrar ali o nosso perfil de velocidade, né, ao longo da tubulação, né, onde VZR a gente tem a velocidade, ΔP a diferença de pressão, μ a viscosidade, R o raio da tubulação, tem o meu Rzinho ali que é o que vai variar ali ao longo do meu raio, né, para plotar esse gráfico, L o comprimento do tubo, densidade e aceleração da gravidade. Temos aqui mais ou menos aqui a representação geométrica aqui, né, do que está acontecendo, né, onde a gente vai ter um perfil parabólico ali dentro do tubo, onde a gente consegue já perceber aqui que eu vou ter uma velocidade, né, bastante alta aqui no centro do tubo, né, mostrando aqui, considerando ele para cima, né, e nas paredes ali, considerar basicamente uma velocidade igual a zero, né. Agora, a partir desta equação, né, nós queremos calcular aqui a nossa diferença de pressão, né, usaremos aqui a vazão, né, igual a integral de UdA, né, vamos ali integrar, né, ao longo da área, né, que isso vai ser igual a π r ao quadrado vezes a velocidade média, onde a minha velocidade média, né, onde duas vezes a minha velocidade média é a minha velocidade máxima ali, né, em r igual a zero. Então, manipulando essas equações, né, onde eu vou ter ali duas vezes a velocidade média, eu substituo aqui a minha velocidade máxima por ΔP menos ρgl sobre L, né, e o resto da equação aqui, que já é conhecido, né, esse termo aqui e esse outro termo aqui do V massa.
né? Com isso a gente consegue aqui isolar aqui o nosso Q, né? Encontrando aqui a fórmula aqui para a vazão, né? Agora a gente consegue isolar, né, o ΔP, chegando aqui na minha seguinte equação, né? Eu vou passar aqui esse termo para lá, esse outro termo para lá, né? Para poder isolar aqui a minha diferença de pressão, né? Uma vez isolada essa diferença de pressão e com os valores conhecidos aqui, né? Para vazão, comprimento, viscosidade, raio, densidade, aceleração da gravidade, eu consigo substituir esses valores aí na minha equação e encontrar a minha diferença de pressão aí, pressão necessária aí para vencer aí, né, essa geometria aí, onde eu vou ter a minha pressão agindo ali de baixo para cima, né, que é a direção do meu escoamento ali na axial, na direção Z escolhida, né. Com isso a gente consegue plotar o nosso perfil de velocidade, né, investindo os valores na seguinte equação, conseguimos plotar nisso, né, conseguimos perceber que a velocidade máxima aqui no centro do tubo e perto da parede, né, a sua velocidade ali tende a diminuir. Aqui agora vamos considerar o escoamento como turbulento, né, admitindo o sistema como um único tubo reto, né, encontrar ali através dos teoremas de Pi os nossos números adimensionais importantes, né, nesse escoamento, né, manipular nossa função resultante e encontrar também a diferença de pressão necessária agora para vencer a perda de carga existente no sistema. Agora considerando também o fator de atrito de Darcy e alguns números adimensionais, né, como o número de Reynolds, a rugosidade relativa do tubo, né, e para encontrar essa diferença de pressão agora, né, de acordo com essas considerações, primeiro utilizaremos aqui o teorema de Pease de Buckingham, né, e encontrar os números adimensionais importantes aqui, considerando o escoamento turbulento, nosso único tubo reto aqui, né. Então vamos seguir alguns passos aqui, né. Primeiramente aqui a identificação das variáveis importantes, né, dos sistemas que vai afetar essa nossa diferença de pressão, onde a gente vai ter a diferença de pressão ali em pascals, velocidade em metros por segundo, a densidade do fluido, né, o diâmetro da tubulação, nossa rugosidade, comprimento do tubo em metros, a sua viscosidade dinâmica do fluido, né. Aqui as nossas variáveis importantes, né. Agora vamos aqui, né, fazer as dimensões fundamentais das variáveis no nosso sistema MLT, onde cada variável dessa importante vai ter os seus seguintes termos, né, onde a minha ΔP vai ser o m vezes L elevado a menos 1 vezes T a menos 2, velocidade, L vezes T elevado a menos 1, a densidade M vezes L elevado a terceira, o D, né, vai ser ali, botei nele ali L, minha rugosidade, né, L, meu L ali igual a L, minha viscosidade vai ter M, L, T, né, então a gente tem ali 7 variáveis, vamos ter ali 3 dimensões fundamentais, né, MLT, então ali eu vou ter então ali, portanto, o número de grupos adimensionais, que será 4, né, onde eu tenho 7 variáveis e 3 dimensões fundamentais, né, subtraindo esses valores ali eu vou ter 4 grupos adimensionais, então eu vou encontrar 4 P's, né. Primeiramente aqui, antes de definir a nossa base, vamos definir aqui o V, a densidade e o diâmetro, e depois vamos multiplicar por outra variável aqui para torná-la adimensional, né, onde eu vou ter ali V elevado a alfa 1 vezes a densidade elevado a beta 1, né, vezes D elevado a K1 vezes ali a minha viscosidade ali para tornar este número adimensional, substituindo isso ali pelo meu sistema MLT, né, onde eu vou substituir ali o V, a densidade e o diâmetro, né, de acordo com o que foi, né, encontrado aqui no sistema, onde tem V eu vou substituir por isso e elevar a alfa 1, né, a densidade é o M vezes L a menos 3, né, isso é elevado a beta 1, né, D é elevado a K1, D é igual a L, então L é elevado a K1, né, e a minha viscosidade é o ML elevado a menos 1, T elevado a menos 1, né, preciso multiplicar aqui pelo esse termo para torná-la dimensional, igual a M elevado a 0, L elevado a 0, T elevado a 0, né, dessa forma eu consigo, né, isolar os meus valores para alfa 1, beta 1 e K1, e através da resolução, né, de sistemas ali, de uma relação entre esses números, né, eu consigo isolá-los. Logo eu vou ter V menos 1 vezes a densidade elevada a menos 1 vezes D elevado a menos 1 vezes a viscosidade, né? Aí agora resolvendo isso e isolando esses termos, né? Eu vou ter aqui
Mi, V elevado a 1, né? Vai ficar 1 sobre V, 1 sobre a densidade e 1 sobre o diâmetro, né? Reescrevendo isso, né? Π1, eu vou ter ali este valor, né? Que é conhecido já pelo número de Reynolds, então eu consigo ali reescrevê-lo para ficar melhor a sua utilização, onde o mesmo vai ficar escrito dessa forma. E assim sucessivamente eu vou fazer para os meus demais números de π, né? Tenho a minha base definida aqui em V, densidade, né? Velocidade, densidade e diâmetro. Agora eu já multiplico por outro valor, outra variável ali, né? Diferente da base, mas que também não tenha sido usada. Agora eu multiplico aqui pela rugosidade para transformar esse número em um número adimensional, né? E assim sucessivamente eu faço essas manipulações, né, substituições, para poder agora isolar e encontrar o valor de alfa 2, beta 2 e K2, né? Fazendo essas manipulações e resolvendo os nossos sistemas, né? Vamos ter ali V elevado a 0, densidade elevada a 0, D elevado a menos 1, vezes minha rugosidade, né? Esses dois termos vão para 0. E aqui eu tenho a minha rugosidade, o meu π2, né? Minha rugosidade relativa. E assim sucessivamente para o π3 da mesma forma, né? Eu pego a minha base, multiplico agora por outra variável para tornar esse número também adimensional, né? Resolvo o meu sistema, né? Agora, né? Que é alfa 3, B3 e K3, né? Para me encontrar o meu valor de π3, né? Depois de encontrado, eu consigo perceber que é o número adimensional do comprimento relativo, né? L sobre D. E assim também para π4, né? Onde eu vou encontrar ali o número de Euler, né? π4 vai ser igual a diferença de pressão sobre a densidade vezes V ao quadrado, né? Número adimensional de pressão. Agora manipulando essa resultante, né? Tirando o número de Euler da função, pois a gente quer que as outras equações ali fiquem em função dela, né? Conseguimos ali demonstrar o motivo de L sobre D ser proporcional à perda de carga, né? A fim de tirarmos esse termo da função, utilizando a equação da energia e do fluxo da quantidade de movimento unidimensional para o nosso volume de controle, levando em considerações as aplicações de força de pressão, gravidade e cisalhamento na direção do eixo X, temos a seguinte equação, né? Quando nós desenvolvemos essa integral, temos ali a diferença de pressão, né? Força-peso, né? O somatório das forças aí vai ser a minha diferença de pressão, né? Menos a tensão cisalhante ali, PDL ali ao longo do tubo, força-peso ali ao longo do tubo, né? Dividindo tudo isso sobre a área ali do tubo, a área da seção transversal, a gente consegue isolar ali e encontrar os termos ali, né? De diferença de pressão, força, peso e gravidade. O que nos interessa é isolar, né? Esse ΔP mais ρGL aí, que é as nossas forças necessárias aí para essa diferença de pressão e vencer aí, fazer com que o fluido suba, né? E aqui a gente pode encontrar uma relação para essa perda de carga, né? Manipulando essa equação, né? Isolando ali meu ΔP mais ρGL. Com essa expressão a gente pode determinar que LD, né? Que está do lado direito da minha equação, ele é diretamente proporcional à perda de carga, pois quanto maior o comprimento de uma tubulação, maior será a perda de carga devido, né, devido ali a uma distância maior nas paredes, né, a perda de carga devido ao atrito ao longo das paredes. Então, se eu tiver ali um comprimento maior, essa perda de carga devido ao atrito vai ser maior. Quanto menor o diâmetro, né, quanto menor o diâmetro, maior o efeito de atrito, pois o fluido ele vai estar mais em contato com a parede da tubulação em relação ali ao seu volume total do fluido, né? Além disso, essa função ainda é indeterminada, a gente pode acrescentar um valor constante ali do lado esquerdo, usaremos 1 meio do denominador, tornando igual a razão entre a perda de carga e a energia cinética, né? Sabendo que o fator de atrito de Darcy ele pode ser escrito da seguinte forma, né? Aliás, dessas duas formas, né? Resultando nesta seguinte equação aqui. Ou podemos usar essa também já com o termo de perda de carga já isolado, né? Colocando a velocidade dessa equação em função da vazão, né? Qual é a velocidade vezes a área, nós conseguimos aqui uma fórmula para a nossa perda de carga, né? Valores, né, conhecidos basicamente, mas a gente não consegue ainda ter esse valor aqui do fator de atrito de Darcy, né? Para isso a gente vai fazer uma aproximação aqui usando a fórmula de Haaland, que é essa aproximação da fórmula de Moody, pela seguinte relação, né? Vamos calcular aqui o nosso número de Reynolds, né? Pois os nossos valores já são conhecidos, chegando no valor de 33.282. Agora a gente consegue substituir esse valor de Reynolds na nossa equação aqui do fator de atrito para poder isolar esse F, né? Fazendo algumas interações ali, né? E substituindo os valores, conseguimos ali um valor aproximado ali do fator de atrito de 0,0229, né? Agora com todos esses valores conhecidos, né?
a gente consegue calcular essa diferença de pressão, substituindo esses valores, chegando numa diferença de pressão ali de 11.970 pascais. Né? Essa é a diferença de pressão para vencer as perdas de carga. Além disso, né, para o valor total dessa diferença de pressão, a gente pode também somar, né, com a parcela da diferença de altura, né, para poder ter a perda de pressão ali, né, essa diferença de pressão ao longo do tubo total, né. Com isso ali a gente consegue, né, obter o valor de 119,55 kPa. É isso, obrigado.